tudo bem? Nesse vídeo eu queria trazer um exemplo, né, de mais um programa simples aí para mostrar basicamente um recurso utilizando o PIC 18F452. Na verdade, em outros momentos, né, eu já mostrei exemplos usando o 12F, que é uma família aí de entrada dos microcontroladores PIC, e também mostrei vários exemplos, né, usando recursos da família 16F, é uma família aí bem comum, bem tradicional, e também, né, microcontroladores aí de mais baixo custo, com poder de processamento razoavelmente bem, dependendo da aplicação, né? Lembrando que tanto família 12, família 16 e família 18 são chips de 8 bits, né, com relativo baixo poder de processamento comparado com chips de 16 e 32. Então, hoje a minha ideia é trazer aí um simples exemplo usando o 18F452. Bom, a família 18F é uma família, vamos dizer assim, com mais recursos, né? A gente tem chips com mais poder de processamento, trabalham em frequências maiores. Esse que é o 18F452 trabalha com até 40 MHz, né? Bom, então a ideia, né? Eu vou usar o Proteus aqui para mostrar essa simulação. A gente usar esse cara aqui, né? O 18F452. Eu já estou com o circuito montado aqui para facilitar. É basicamente 8 LEDs ligados numa porta. Veja que eu estou usando a porta B. Esse chip tem 5 portas. Porta A, B, C, D e E. Né? Aqui na simulação no Proteus não é necessário ligar um oscilador externo. A gente basicamente consegue simular sem o oscilador. Então esses LEDs, né? Um LED em cada porta, em cada saída da porta B, né? A porta B vai ser configurada como saída e a gente vai fazer aqui um vai e vem desses LEDs. O objetivo aqui é basicamente trabalhar com timer zero, né? Para quem está trabalhando, desenvolvendo algum projeto usando 18F e já trabalhou com 16 ou com 12, vai perceber que essa subfamília, né, 18F, a gente tem aí um arranjo diferente, registros com nomes diferentes, né, e formas de configurar aí um pouco, né, diferente lá da família 16. Então beleza, eu já estou com basicamente aqui o programa aberto, né? Então vamos pegar aqui o programa. Eu já criei aqui o programa, né, para a gente também ganhar tempo. Vou estar disponibilizando tanto o arquivo de simulação, né, eu estou usando o Proteus 8.9, quanto esse arquivo aqui, né, esse código fonte aqui, que eu desenvolvi no microC. Lembrando que a gente pode trabalhar com MPLAB, pode trabalhar com microC e com CCS. Eu uso muito o microC, mais para fins acadêmicos, e uso bastante o CCS para protótipos, projetos. Mas enfim, eu gosto de usar o microC aqui porque a gente faz toda a configuração dos registros passo a passo, né? E isso facilita aqui, né, do ponto de vista de aprendizado, né, do ponto de vista didático. Bom, então se eu vier aqui, ó, em projeto e vier aqui em editar projeto, eu basicamente estou usando o 18F452 com um clock de 20 MHz, lembrando que esse cara pode trabalhar com até 40 MHz, ok? Então eu configurei aqui como high speed, né, a frequência de trabalho, habilitei o Raw Out Reset, na verdade já veio habilitado. O Watchdog Timer eu deixei desabilitado, né? Então as configurações básicas aí. O que o nosso programa vai fazer? Veja que é bem simples. Eu criei duas variáveis booleanas, né, aqui do tipo bit. Lembrando que essas variáveis elas já são inicializáveis em 0, então não precisa vir aqui, ó, e colocar igual a 0, porque se eu colocar para compilar, ó, ele vai dar um erro, né, falando que eu tenho muitas inicializações. Então esse tipo de variável do tipo bit é uma variável booleana, ela já inicia em 0. Então criei duas, uma que eu chamo de desloca para fazer o controle de deslocamento, e uma que eu chamei de fim 1 segundo. Veja que aqui, ó, eu tenho a função da interrupção. A ideia aqui é mostrar como utilizar a interrupção por timer, lembrando que o timer 0 desse PIC, né, ele pode trabalhar com 16 bits ou com 8 bits.
né? Muito melhor a gente trabalhar com 16 para temporizar, né? Para gerar intervalos maiores. Então isso facilita bastante sem ter necessidade de usar variáveis auxiliares. Então aqui é a minha interrupção. A cada intervalo de tempo, né, a cada estouro, eu vou entrar nessa interrupção. Vou deixar para explicar ela mais à frente. Aqui a gente tem um programa principal. Veja, no programa principal, a primeira coisa que eu faço é configurar os registros, né, das entradas digitais ou saídas digitais, né, das entradas, dos pinos, né, de I/O. Veja que aqui, ó, eu configurei, eu coloquei de forma diferente para mostrar, né. Coloquei aqui 255, isso aqui é em decimal, né? Se eu colocar um número solto aqui é em decimal. Se eu colocar 0B, na verdade eu estou escrevendo o número em binário. Se eu colocar 0x, eu estou escrevendo o número em hexadecimal. Então veja, a porta A, AC, AD e AE que eu não estou usando, eu configurei como entrada. Lembrando que aqui 0 é saída e 1 é entrada. Então, beleza, próximo ponto aqui. Aqui, ó, é um registro, o registro INTCOM, né, o INTCOM 1 e o INTCOM 2, e esse PIC ainda tem o INTCOM 3, a gente configura aí as questões das interrupções desse PIC. Então, o INTCOM, esse bit aqui, né, o GIE, é basicamente similar ao 16F, né, a família 16F. Então a gente habilita, né, colocando 1, a gente está habilitando as interrupções gerais. Depois aqui embaixo, ó, eu coloco nesse registro aqui, ó, TMR01 IP, e coloco o timer como prioridade. Nesse caso aqui nem precisaria, porque a gente está usando interrupção apenas de timer. Se eu estivesse usando outras interrupções, né, do timer 1, timer 2, interrupção externa, seria interessante colocar, né, esse parâmetro aqui como prioridade, dependendo aí da dinâmica do seu programa. No meu caso aqui, eu coloquei só para simplesmente mostrar, né. Aqui, ó, são os registros em que a gente carrega o valor, né, no buffer do timer, o valor que realmente vai estar sendo contado. Como esse timer é 16 bits, eu conto de 0 a 65.535. Então isso aqui é um valor inicial que eu vou carregar no timer. Vou explicar melhor isso, né? Então simplesmente, como eu tenho um timer de 16 bits e todos os registros desse PIC são mapeados em 8 bits, eu estou usando dois registros. Aqui o mais significativo, o high, e aqui o menos significativo dessa palavra de 16 bits, né? Dividida em 2 bytes. Aqui embaixo eu tenho um registro que eu habilito, né, o timer 0. Então aqui eu estou habilitando o timer 0 e aqui eu jogo 0, né, nesse flag, que é um flag que indica que houve interrupção por timer 0. Então eu inicializo ele em 0. Depois aqui eu tenho um outro registro, né, o TMR01, que eu ligo o timer. Veja que eu vou ligar o timer uma vez apenas, né? Se eu estivesse usando outros recursos com um programa mais complexo, poderia ligar e desligar ele de acordo com a minha necessidade. Então, além de habilitá-lo, eu tenho um registro de ligar. Aqui, ó, eu configuro o timer para 16 bits. Eu posso trabalhar com 8 ou 16. Então, eu vou trabalhar com 16 bits. Depois, aqui embaixo, esse registro aqui, ó, o T0CS, basicamente, eu incremento o timer considerando como base de incremento o ciclo de instrução. Que no nosso caso é 4 também. Aqui é o pré-scaler, né, ou pré-scale, eu habilito ele. E aqui a configuração desse pré-scale, eu basicamente considerei aqui 256, 1, 1, 1, 1 e 1, né? A gente pode ver isso melhor aqui no datasheet, né, na folha de dados. Todos esses registros estão detalhados no datasheet, né, na folha de dados. Então, basicamente, eu tenho essas configurações para o meu pré-scale aqui, ó, de uma divisão por 2 até uma divisão por 256, certo? Então, voltando para cá, ó, depois dessa configuração do pré-scale, antes, né, de entrar no laço sem fim, eu inicializo a minha porta, os meus LEDs com 1, né? Eu vou escrever 1 aqui, isto é, vou escrever 1 na porta. Vou voltar aqui para o circuito. Eu vou escrever 1 nesse LED aqui, ó, nessa porta 0, e 0 em todos os outros LEDs. Porque o meu objetivo é deslocar esse LED aceso
para cima e para baixo, no caso para direita e para esquerda, analisando aí uma concepção horizontal e não vertical. Aí nesse caso, né, voltando lá para o nosso código, eu basicamente, né, criei uma lógica bem simples aqui, ó. Eu criei um flag, né, fim 1 segundo, então a cada 1 segundo esse flag vai para 1. Então eu fico perguntando, o fim 1 segundo foi para 1? Passou 1 segundo? Passou 1 segundo? Se passar 1 segundo, o timer vai estourar, eu vou entrar dentro da interrupção, eu venho, né, quando eu estiver nessa parte do código, eu vou entrar aqui, né, de 1 em 1 segundo, vou restaurar o valor do meu flag e vou perguntar, o desloca é 0? Veja que o desloca, que é essa variável, né, booleana, ela inicializa por padrão em 0. Então a primeira vez que eu entrar aqui, ó, o desloca vai valer 0. Se o desloca vale 0, o que eu faço? Eu pego os bits do port B. Veja que esse é um comando que manipula um byte inteiro e não um bit. E desloco para a esquerda esse número. Eu desloco o número que vai estar lá, né, que é o número 1. Eu desloco ele uma vez para a esquerda, né? E aí saio desse if, venho aqui e pergunto se eu cheguei no 128 ou se eu cheguei no 1. Né? Por que eu faço isso? Para eu fazer, né, o vai e vem. Então, de 1 em 1 segundo eu vou entrar aqui dentro desse laço, vou perguntar se eu estou deslocando para a esquerda ou se eu estou deslocando para a direita. Se o desloca valer 0, eu vou estar deslocando para a esquerda. No nosso caso ali, para baixo. E se o desloca valer 1, eu vou entrar nesse else e basicamente vou deslocar para a direita ou para cima, né? Analisando aqui o nosso circuito. Eu vou estar deslocando aqui para cima ou desse ponto para esse, para a direita. Beleza. Só que quando eu chegar no último bit, no caso da esquerda, eu tenho que voltar, eu tenho que retornar. Então, quando eu escrever na porta esse valor aqui, ó, 1000000, que é o número 128, né? Se eu chegar nesse valor, eu tenho que mudar o desloca para a próxima vez que eu entrar nesse laço, o deslocamento ser, né, para a direita e não para a esquerda. Da mesma forma, se eu for deslocando esse bit para a direita, vai chegar no último bit, né, em que eu vou ter apenas o bit menos significativo em 1. Então, nessa condição, eu tenho que voltar e mudar a condição do desloca. Então, o desloca é um indexador, né, que fica simplesmente me indicando, eu estou deslocando para a direita ou para a esquerda. E em dois valores específicos, no 128 e no 1, eu fico mudando o valor do desloca. Certo? Então, né, eu vou compilar. E antes, né, de mostrar para vocês, a gente só vai comentar aqui sobre a interrupção. Como que foi configurada a interrupção? Veja, eu coloquei aqui, para facilitar no código, a equação para a gente encontrar o valor de tempo desejado. Então eu considero o tempo do ciclo de máquina, o pré-scale, a divisão do pré-scale e o valor que eu quero contar do timer 0. Veja que o tempo de ciclo de máquina, o tempo é o inverso da frequência. Então se eu estou trabalhando com 20 MHz, né, ou 20 milhões, esse tempo de um ciclo vai ser 1 dividido por 20 milhões. Vezes 4. Por quê? Porque o ciclo de máquina é 4 ciclos do clock externo. Então, isso aqui é padrão. Depois, o pré-scale, eu configurei para 256. Eu vim aqui, configurei esses 3 bits aqui, do registro T0COM para 256. E por fim, a contagem do timer. Como é um timer de 16 bits, ele vai contar 65.536 vezes. Daí eu poderia usar esse número aqui. Se eu fizer uma carga inicial de um valor X, eu posso contar um valor menor. Se eu não quiser contar 65.536, se eu quisesse contar apenas 536 vezes, eu colocaria na carga inicial do timer um valor de 65.000. Porque toda vez que eu inicializasse, ele já inicializaria com 65.000 e não com 0. Nesse caso, eu fiz aqui uma avaliação meio que empírica, né, colocando valores e ajustando, e eu cheguei nesse valor aqui, 46.004. Então,
46.004, eu colocando esse valor aqui, ó, se eu pegar 65.536 e diminuir por 46.004, eu vou contar, né? Eu posso até fazer aqui na calculadora esse. Vamos pegar a calculadora aqui. Fazendo esse cálculo rápido aqui, né? 65.536 menos 46.004. Então, nós teremos aí 19.536, que é esse valor que eu coloquei aqui embaixo. Então, eu não vou contar 65.536. Eu vou contar simplesmente 19.532. Se eu pegar isso e multiplicar por 51,2 micro, né, que é o resultado dessa parte aqui da nossa equação, eu vou chegar num valor muito próximo de 1 segundo. Né? Então, eu vou entrar nessa interrupção aqui, ó, a cada 1 segundo. A cada 1 segundo eu entro. O que eu faço? Primeira coisa, restauro o valor eu refaço essa carga deve ser feita a cada chamada de interrupção, né, porque o valor já vai ter mudado com os incrementos do pré-scale. Então eu refaço a carga do buffer do contador, como é 16 bits, eu refaço ela aqui e basicamente mudo o flag. O mais importante aqui dentro dessa interrupção é basicamente mudar esse flag fim 1 segundo para 1. A cada 1 segundo eu entro aqui e mudo esse flag, certo? Aqui eu até comentei, isso aqui é para ligar o timer, eu já tinha ligado ele, eu não tenho necessidade desse comando, ficar fazendo ele de 1 em 1 segundo. E aqui ó, eu restauro, né, eu zero o flag que indica que houve interrupção por timer para o próximo ciclo. Esse comando aqui tem que ser feito. Bom, e por fim, como que eu coloquei esses valores aqui? Veja, eu tenho um número que é basicamente 46.004. Como que eu escrevo esse número em binário? Primeira coisa, eu posso utilizar a calculadora do Windows, eu posso vir aqui nesse Quick Converter. Você seleciona aqui 16 bits e vem aqui e escreve o valor em decimal. Ele já vai fazer a conversão automática para a gente ganhar tempo. Veja, já me dá o número em 16 bits. Esse aqui são os 8 mais significativos e esses os 8 menos significativos. Então eu coloco esse aqui no low e esse outro byte no high. Então, na verdade, eu estou colocando esse número representado aqui em decimal. Certo? Muito simples. Então, compilei. Vou voltar lá para minha simulação aqui no Proteus. Vou dar 2 cliques aqui no chip. Ó, vou buscar ele. Eu já tinha feito esse caminho. Eu criei uma pasta, timer 0 PIC18F452. E vou selecionar aqui o programa em hexadecimal. Se eu colocar para rodar aqui, ó, veja que ele vai de 1 em 1 segundo, ele vai gerar esse deslocamento aqui. Eu coloquei 20 MB, se você não pode esquecer de vir aqui configurar 20 MB. Então de 1 em 1 segundo, ó, ele vai fazer esse deslocamento. Ele vai sair do bit menos significativo, chegar no mais significativo e depois começar a voltar do mais significativo para o menos significativo. Então ele vai ficar nesse ciclo aí constantemente. Se eu quiser alterar esse deslocamento, né, deixar ele mais rápido, eu posso mexer em qualquer parâmetro da equação. Né? Então eu posso vir aqui, ó, e mexer em qualquer parâmetro. Posso alterar o pré-scale ou eu posso alterar a carga do timer. Né? Essa frequência normalmente vai ser fixa no projeto e o ciclo de máquina é fixo. Então eu posso alterar o pré-scale ou o valor de pré-carga do timer 0. Para scale é mais fácil, a gente pode vir aqui, ó, aqui no datasheet, veja que quando a gente coloca 1 e 1, a gente está dividindo por 256. Então, se eu quiser diminuir esse tempo pela metade, eu configuro como 1 e 0. Então, se eu vier aqui, ó, e colocar um 0 aqui, eu estou dividindo não mais por 256, mas por 128. Se eu colocar para compilar aqui, ó, e voltar lá na minha simulação, depois de ter feito esse ajuste, veja que agora ó, os LEDs estão deslocando mais rápido. Então está deslocando de meio em meio segundo. Se eu quiser mudar isso, eu quero colocar de 250 a 250. Vem aqui, coloca 0 e 1.
Que aí eu vou dividir ao invés de 128 por 64. Compilo, venho aqui, simulo novamente. Então agora esse deslocamento está acontecendo de 1/4 de segundo e 1/4 de segundo. Aí a gente pode ir mexendo aqui, né, e alterando. Vamos supor, vou colocar aqui, ó, de 16 em, eu vou colocar ele como 16, né? Então isso vai me dar aí um valor bem menor, né? Deixa eu compilar aqui, ó, compilar, só para a gente ver esse efeito visual aqui, ó. Se colocar para simular, então a gente tem esse deslocamento mais rápido. Enfim, o objetivo aqui não é basicamente mostrar um deslocador de LEDs aqui, né, que isso é muito básico, mas sim mostrar como usar o timer zero dessa subfamília, né, da família 18F. Ok? Eu espero ter te ajudado aí. Um forte abraço, fique atento aos outros vídeos, né, outros conteúdos relacionados a microcontroladores PIC que a gente tem colocado aí no canal, beleza? Um forte abraço aí e até a próxima.